Sejam bem-vindos a mais um podcast Foco em Resultado. Aqui você, empresário, tem insights, ideia e muita coisa para saber aí do mundo empresarial. Meu nome é Luciana Rosa. E o meu é Márcia Rabelo. E hoje a Márcia vai falar pra gente sobre liderança, a influência da história de vida na formação de líderes. A Márcia, ela faz parte do nosso livro Liderança Extraordinária, que vai lançar agora no segundo semestre, né, Márcia? É isso aí, no final do ano, né? Isso, lá pro final do ano, muita novidade tá chegando aí. Mas antes da gente começar, fica aí com o nosso patrocinador. Já ouviu o seu banco falar sobre distribuição de sobras? Ah, eu tenho certeza que não. Esse é um dos grandes diferenciais do Sicoob Copemata. Enquanto nos bancos normais a distribuição vai direto para os acionistas, aqui na cooperativa vai direto para o bolso dos nossos cooperados. Quando você se torna um dos clientes do Sicoob Copemata, você é mais do que um cliente, você se torna um dos donos. E neste ano vamos distribuir 12 milhões de reais. É isso mesmo. O valor que você receberá será proporcional à sua movimentação financeira no ano anterior. Então, quanto mais você movimentar a sua conta no Sicoob Copemata, maior será a sua participação nos resultados. Como dono, nada mais justo do que você receber as sobras que constituem as economias da cooperativa. Se interessou, né? Então acesse o nosso site sicobcopemata.com.br/sobras ou procure uma agência do Sicoob Copemata mais próximo de você. É isso aí, muito obrigada. E agora a gente vai falar com a Márcia. Márcia, conta pra gente como é que você entrou aqui na nossa coleção Foco em Resultado, qual que é a sua expectativa e conta um pouquinho também pra gente da Márcia. Quem é a Márcia Rabelo? Então, vamos lá, Luciana. Eu sou psicóloga, psicanalista, trabalho já no mundo corporativo já há quase 30 anos que eu formei e já venho desenvolvendo nessa área. Eu falo que é uma área que eu sou apaixonada, porque é uma área que realmente eu aprendi a conhecer pessoas e a desenvolver pessoas. E eu fiquei muito feliz com o convite para ser coautora de um texto no Liderança Extraordinária. E aí já estou trabalhando nesse texto, né? E agora no final do ano a gente vai ter o lançamento aí. Muito legal. Conta pra gente como é que é essa história de a história de vida influencia na minha liderança. Como que uma psicóloga, psicanálise descobriu aí essa chave tão enorme assim? Então, vamos lá, olha só. Tudo aquilo que a gente passa, todos nós temos uma história, né? Uma história com nossos pais, uma história com os nossos cuidadores. Então, tudo aquilo que a gente vive na infância tem um impacto na vida adulta. Por quê? Porque a criança, quando ela experimenta aquelas primeiras experiências com os pais, cuidadores, a criança é um ser ainda assim muito vulnerável. Então, dependendo da situação que causa o impacto emocional mais forte nela, aquilo fica registrado na mente dela. Então, todo o processo de aprendizado e de desenvolvimento começa ali. É a criança se constituindo ali. Percebe? Então, o que acontece? Quando a criança vai crescendo, ela se transforma num adulto, ela começa a ter alguns comportamentos que remetem a situações que ela viveu lá no passado, que remetem a situações, muitas vezes, de conflito, situações de escassez, situações que ela viveu com os pais ou cuidadores. E é aquilo que a gente fala, né, Márcia? A gente tem muito medo, a gente reclama dos pais, mas às vezes a gente tem comportamentos que lá atrás vieram deles e que marcaram muito a gente e a gente não sabe disso, né? Exatamente. Eu costumo falar o seguinte, na verdade, grande parte hoje da humanidade, ela vive inconsciente, vive no piloto automático, só repetindo muitos comportamentos. O que acontece? Esse trabalho que eu desenvolvo já há bastante tempo e que cada vez mais vem tomando força, é porque eu quero trabalhar a raiz do comportamento daquele líder. Não adianta só, pelo menos na minha visão, eu trabalhar o superficial, aquilo que o líder apresenta. Eu preciso entender o que está por trás daquele comportamento. O que está por trás daquele comportamento que ele desempenha com a equipe dele, que ele desempenha no negócio dele. Então, é basicamente isso, assim, é entender o que levou o líder a ter, por exemplo, uma dificuldade de confiar nas pessoas. Eu recebo alguns líderes que eles falam assim, Márcia, eu tenho uma dificuldade muito grande de demitir pessoas, de demitir. E pessoas que já não agregam mais para empresas, pessoas que já não contribuem mais para o negócio. E aí eu pergunto assim, por quê?
Qual que é a dificuldade em demitir? E alguns deles, depois do processo que a gente faz na mentoria, eles revelam assim, que eles têm uma dificuldade de desagradar o outro. Eles têm uma dificuldade, eles se acham que eles estão sendo... Ele se coloca como uma pessoa má quando ele vai demitir, mesmo alguém prejudicando eles. Isso porque também lá atrás ele pode ter vivido algum momento de rejeição, alguém que possa ter excluído ele de algum momento, e isso tá lá dentro, enraizado nele, que é exatamente esse medo, né? De ser excluído, de não ser amado, de não ter pessoas que não gostam dele. Perfeito, é exatamente isso. Então, assim, é como se eu demitir o outro, eu estou sendo mal, eu fui rejeitado lá atrás, então eu não quero que o outro passe por isso. Ou então, por exemplo, líderes que têm dificuldade em se posicionar, líderes que têm dificuldade em dizer não. Por quê? Porque isso remete a situações que ele viveu lá atrás. Às vezes, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, isso faz com que ele repete essa situação na liderança atual. Isso mesmo se dá para um líder também, por exemplo, aquele que é general, que é carrasco, que às vezes... eu conheço muitos que às vezes não se importam genuinamente com o seu colaborador e acaba fazendo mal àquele colaborador sem entender que ele está fazendo mal. Uhum. Isso também se aplica, né? Algo lá atrás, que talvez um comportamento de um pai que também era muito rígido e ele acabou trazendo isso para agora, né? É verdade. O que acontece? A gente tem uma expressão que a gente usa que é assim, o falso eu. O que é o falso eu? É quando, por exemplo, um líder, ou então uma pessoa qualquer. Então, quando um líder usa esse falso eu. Então, por exemplo, um líder muito arrogante, um líder que coloca assim, numa postura de muita superioridade, se a gente for avaliar realmente o perfil daquela pessoa, pode ter certeza que tem uma insegurança muito grande por trás. Então ele precisa vestir aquela máscara, ele precisa usar aquela máscara de arrogância, de dono do poder, para que ele consiga se conectar com o outro. Nem conectar, porque na verdade ele não vai conectar, né? Na verdade ele vai impor aquilo que ele quer. Mas com certeza ele viveu alguma situação lá atrás que causou uma insegurança muito grande. Ele viveu alguma situação que, para ele se proteger, ele teve que criar essa casca. E aí ele quer ter o controle ali da forma dele e acaba expelindo pessoas também, né? Exatamente. Aí que está a grande questão. Se eu quero ter o controle de tudo, o que acontece? As pessoas hoje, elas querem participar. As pessoas hoje, elas querem contribuir, elas querem falar, elas querem dar a sua opinião. E o líder que quer manter esse controle do grupo, assim, fortemente, ele não consegue engajar as melhores pessoas. O líder não consegue engajar quando ele quer ter o controle de tudo. Para engajar, ele vai precisar trazer as pessoas para perto dele. E se ele não mudar esse comportamento que vem enraizado, né, naquele momento, ele não vai conseguir ser genuíno, se preocupar com o colaborador e não vai trazer essas pessoas para perto. Perfeito, Luciana. É exatamente isso. É genuíno. O que é ser genuíno? Para você ser genuíno, você tem que ir na raiz das suas questões. Porque o que a gente vê e o que eu vejo muito aí são líderes que tentam copiar outros líderes. Eu quero ser igual ao fulano, eu quero fazer da mesma forma que fulano. Não dá. Para você ter uma liderança genuína, e eu costumo falar assim, que os melhores líderes com que eu já trabalhei, com que eu já desenvolvi vários projetos, eram aqueles líderes que eram realmente genuínos. Sim, e a gente sente quando a pessoa está sendo verdadeira, né? Sente. E aí a gente entra na questão do autoconhecimento, né, Márcia? Se eu não me conheço, se eu não estou sendo genuína comigo mesma, como é que eu vou ser com o próximo? Perfeito. Né? E aí a gente entra na pauta a relação entre autoconhecimento, empatia e cultura organizacional, a construção de uma liderança. Então, depois de 30 anos atuando como psicóloga no mundo corporativo, hoje eu falo com muita clareza e com muita convicção que o autoconhecimento é a base de tudo. Autoconhecimento é poder. Autoconhecimento é poder. Autoconhecimento é que vai te libertar e que vai fazer com que você acesse realmente a sua força. E quando você acessa a sua força, você cria conexão com o outro. E a gente está falando assim, de conexão, a gente está falando de empatia.
E hoje, Luciana, para você construir um negócio, quando a gente fala de negócios, de uma cultura organizacional, o que é uma cultura organizacional? É o jeito de ser da organização, de uma forma bem leve, né? O jeito de ser, os valores, os padrões de comportamento. Então, para criar uma cultura em que você atrai os melhores talentos, é preciso que tenha uma liderança que tenha autoconhecimento, é preciso que tenha uma liderança que gere conexão, e gere conexão, gere empatia. Então, aí, sim, você tem condições de buscar os melhores talentos. Até mesmo porque eu me conhecendo, eu consigo entender melhor o próximo, né? Eu consigo entender e aprender a como lidar também com ele, porque senão você passa a tratar as pessoas como iguais. Qualquer coisa que acontecer igual aconteceu com fulano, ciclano, você vai agir da mesma forma e não deve ser assim, né? E você sabe que eu costumo falar uma coisa, que pessoas não são difíceis, pessoas são diferentes. Isso aí. Você falou também sobre líderes que acabam querendo ser como o outro. E aí a gente tem aqui na pauta que a autenticidade e a importância de desenvolver sua própria marca como líder. Eu sou Luciana Rosa e eu quero ser essa marca como líder. Perfeito. Então, assim, quando a gente fala de autenticidade, a gente está falando o quê? De originalidade. É você, Luciana, líder. É você com as suas características, com o seu jeito de ser, com os seus pontos fortes, com os seus pontos fracos. É isso que vai fazer a diferença. Não adianta você copiar um modelo de uma outra líder. Você pode até se inspirar, claro. Mas, assim, como que você vai ser a Luciana líder? Quais são os seus pontos fortes? Como é que você vai conectar com as pessoas? O que você vai fazer de diferente em relação a isso? É mais nesse sentido. Legal. A gente tem uma aqui também muito boa, Márcia, que é a influência da criança que fomos. Isso. Eu tenho muita coisa da minha infância que eu não lembro. Acho que foi um bloqueio mesmo. Pelo que eu vivi, né? Morei na favela, muita dificuldade, pais muito abusivos, o que era muito comum na geração, né? E muita coisa eu realmente bloqueei, assim. Então, qual que é a influência dessa criança que fomos na vida adulta? Total. Tudo aquilo que a gente passa na infância sofre-se influência na vida do adulto. Porque a criança, ela é o que você falou, né? Você passou por questões com seus pais, o lugar onde que você morou, tudo isso vai impactar a criança. Porque a criança, ela é uma pessoa, ela é um ser totalmente vulnerável. A criança, ela é como se fosse uma esponja, ela absorve tudo que ela vive. Ela não sabe, ela não tem recursos emocionais e nem intelectuais para entender o que está acontecendo à volta dela. Ela simplesmente absorve tudo o que está acontecendo. E quando ela cresce, o que acontece? Aquelas emoções que ficaram reprimidas lá atrás, aquilo ali volta por meio do comportamento. Mais do que isso, o que acontece? A criança, ela recebeu toda a influência lá atrás. Ela começa a perceber o mundo com os óculos da infância. Toda a percepção dela é por tudo aquilo que ela aprendeu, percebe? Então, assim, se ela aprendeu que não pode confiar nas pessoas, se ela aprendeu que dinheiro é coisa suja, se ela aprendeu que todo homem trai, que os pais brigam por dinheiro, ela generaliza aquilo e leva aquilo para a vida adulta. Sim, sobre a questão da confiança, até mesmo na questão que a gente escuta muito isso. Se você quer fazer, faz você mesma, ou até mesmo da mãe. Não é possível que você não está enxergando, eu tenho que ir ver. E aí a gente traz isso, né? Inconscientemente é uma coisa muito boba, mas que a gente traz. Na verdade nem é boba, porque isso fica registrado no inconsciente da criança. E o que a criança quer, Luciana? A criança, ela quer ser amada. A criança, ela quer ser olhada. E quando ela não tem esse olhar do pai ou da mãe, o que ela faz para sobreviver? Ela cria estratégias de autoproteção, ou então estratégias de sobrevivência. Então, por exemplo, crianças que percebem que os pais não estão dando muita atenção, ou então que os pais brigaram, ou então crianças que os pais viajam, deixam elas muito sozinhas. Algumas elas podem sentir-se abandonadas. E o que é interessante falar é o seguinte: o importante não é o que a criança vivencia durante a história dela, mas o significado que ela dá para aquela vivência. Porque tem histórias, por exemplo, tem estudos com gêmeos que tiveram pais alcoólatras. Então, aí perguntaram para eles, eles conviveram com pais alcoólatras.
Um transformou-se num grande empresário, muito bem sucedido, e o outro, ele foi alcoólatra. Desenvolveu isso. Aí perguntaram para ele, o que vocês fizeram? Aí um virou e falou assim, olha, eu via meu pai bebendo o dia inteiro, eu só podia beber. Foi a única coisa que eu aprendi foi a beber. Foi a forma que ele usou para poder lidar com aquilo. Exatamente. E o outro virou e falou assim, não, eu vi meu pai bebendo o dia inteiro e eu falei, eu não quero essa vida para mim, eu vou fazer diferente. O que significou? Exatamente. Então, assim, o significado que você dá para aquela vivência. Então, tudo aquilo que a criança vive, ela vai dando um significado e ela cria estratégias de sobrevivência. Isso é super importante. Como assim, Márcia? Olha só, então a criança que ela percebeu que o ambiente dela, ela se sentiu abandonada ou rejeitada, qual que é a estratégia que ela cria naquele ambiente? Ela fala assim, não, inconsciente, né? Ela cria uma estratégia de ser uma pessoa mais harmoniosa, mais boazinha. Então, sabe aquelas crianças boazinhas que você fala assim, nossa, super comportado, ela tá fazendo tudo certinho, mas é uma estratégia que ela criou de sobrevivência. Para que as pessoas queiram ficar mais próximas Perfeito. dela e não a abandonem. Perfeito, né? Perfeito. Enquanto criança, essa estratégia tá ok. Mas o que é o problema? O problema é quando ela vira um líder. Aí o comportamento é disfuncional. Porque o líder bonzinho, ele não consegue motivar, engajar e conseguir os resultados como equipe. Porque como ele aprendeu lá atrás que eu preciso ser bonzinho, então ele não consegue gerenciar um conflito, ele tem dificuldade para se posicionar, ele tem dificuldade para desagradar o outro, ele quer fazer tudo para manter a paz e a harmonia. Então, assim, foi um comportamento que ele aprendeu lá atrás. Sim, muito interessante. Márcia, e aqui também a gente fala sobre como que é a busca pela consciência e a mudança. Como que é essa busca? Como que eu consigo, assim... Claro que hoje buscando a Márcia, mas como eu escutando você agora, eu começo a pensar e aí eu preciso buscar isso. Meu mindset, minha chavinha agora virou e eu preciso buscar isso. Como que é essa busca? Então, hoje você tem vários recursos para buscar, né? Mas as pessoas buscam hoje muito por meio de programas de desenvolvimento, mentorias, até um processo terapêutico também é importante. O que eu tenho observado é assim, que quando a pessoa ela chega para mim, às vezes ela já tem um bloqueio, ela já tentou várias coisas e ela não conseguiu sair dali. É como se um comportamento estivesse repetindo até ela tomar a consciência. Então, quando ela identifica um bloqueio, por exemplo, eu não estou conseguindo alavancar na minha carreira, eu não consigo assumir uma posição maior. Ou então, por exemplo, eu tenho dificuldade em comunicar em público. Eu tenho dificuldade em comunicar para um público maior. E aí ela busca um desenvolvimento. Porque o primeiro passo, Luciana, é a tomada de consciência. Eu tenho que entender primeiro o que é que eu quero, o que é que está me incomodando, que eu preciso mudar, e a partir daí entrar no processo de desenvolvimento. Para buscar, assim, o que qual que é o bloqueio? A gente, quando passa por situações, a gente sente que tem alguma coisa errada. Uhum. Eu costumo falar que é uma vozinha, Exato. Mas é exatamente aquela questão que você fala, tem alguma coisa errada. Uhum. E você passa por situações que são muito parecidas e tem o mesmo comportamento e tem alguma coisa te dizendo que está errado. Então, escutar isso é muito importante. Exato. E entender que você precisa de um acompanhamento e que tem algo errado, de verdade. Exatamente. Quando a vozinha começa a te incomodar, procura ajuda, porque está na hora de você entender aquilo, porque senão isso vai te bloqueando. Claro que tem muitas pessoas que têm medo da mudança, claro que tem muitas pessoas que não querem, por mais que dizem que querem mudar, mas elas relutam em mudar, porque acessar as questões lá de trás não é tão simples, né? Às vezes pode ser doloroso. Você falou que você não lembra das suas memórias, né? Não, muita coisa ficou, viu? Mas é porque é bloqueio também. A gente apaga. É como se a gente não quisesse lembrar. Mas quando você entra num processo de desenvolvimento, a memória começa a vir. Aí você começa. E é um processo libertador. É um processo maravilhoso. Que quando você percebe que um comportamento que você está tendo como líder é um comportamento lá de trás. É um comportamento da sua criança. Eu falo que eu costumo visitar várias empresas, eu vejo muitas crianças lá nas mesas discutindo, negociando, fazendo birra, emburrando, brigando um com o outro, porque é isso que acontece. Sim.
Acho que nessa questão que você falou também sobre é difícil a mudança, mas mais difícil ainda é eu falar o que está de errado comigo mesma. Eu já passei por algumas palestras e treinamento que quando a pessoa pergunta, eu quero que você escreva aí 5 defeitos e 5 coisas boas em você. É muito difícil a gente falar da gente mesmo, porque a gente não se conhece de fato. Exatamente. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, quando você se abre para esse processo, você acessa o que você tem de melhor, que é a sua essência, que é aquilo que vai fazer diferença no seu trabalho, no seu negócio, é a sua força. Na verdade, é a sua força. Porque eu costumo dizer o seguinte, todos nós, eu e você, nós fomos condicionados na infância. Nós somos programados na infância pelos nossos pais e nossos cuidadores. O que a gente precisa fazer na vida adulta é tirar esse condicionamento. É tomar consciência desse condicionamento, senão nós vamos viver no piloto automático. Sim. E buscar sempre a melhor versão de você mesmo, né, Márcia? É isso mesmo. É a coisa mais importante. Márcia, qual que é o papel do líder em conectar-se com sua essência e liberar entraves para alcançar seu potencial máximo? Qual que é o papel do líder em se conectar com ele mesmo? O papel dele... Quando que ele sente, assim... coisas que acontecem, que você atende muitas pessoas, coisas que acontecem que de repente fazem com que o líder sinta a necessidade de se conectar com ele mesmo. Muito legal essa pergunta, porque é o seguinte, quando o líder percebe que ele tem potencial para ir mais, ele não está conseguindo ir. Então, quando ele chega no ponto que ele fala assim, eu poderia ir mais, eu tenho potencial, mas tem alguma coisa que me segura. Tem alguma coisa que eu não sei dizer que está me bloqueando. Então, quando ele chega nesse ponto, é a hora dele trabalhar isso. Porque aí ele vai identificar o que é que está segurando. É essa vozinha que segura. Olha, não vai não, senão você vai errar. Não vai não, senão não vai dar certo. Quando você se liberta dessa voz, você cria conexão direta com você. E para o líder criar essa conexão com ele mesmo, ele vai conectar com a equipe. E isso, Luciana, faz toda a diferença numa liderança. A conexão com a equipe. A conexão com as pessoas, né? Porque a gente estava falando, as pessoas são diferentes. A gente não tem como tratar todo mundo igual. E o grande erro de muitos líderes foi achar que todo mundo tem que ser tratado igual. Não, tem que ser diferente. As pessoas são diferentes, tem que ser tratadas diferente. Mas, para você lidar com o diferente, você tem que se conhecer. Por quê? Porque o diferente nos incomoda. Sim. O diferente a gente não quer ficar perto. É muito comum, né? O líder que tem um perfil comportamental comunicador contratar comunicadores. Exato. Então você sempre quer ali um espelho, uma reciprocidade, porque o diferente é complicado. Mas o que acontece com um líder desse que contrata só comunicador? Ele perde a oportunidade de ter outras visões. Claro que o comunicador é importante, sim, mas é preciso ter o especialista, é preciso ter o técnico, o planejador, o idealista. É essa multiplicidade de perfis que vai fazer um negócio diferente. Sim, porque senão você fica ali também sempre com o mesmo perfil. Por exemplo, um comunicador, você tem uma empresa que você tem muitos comunicadores, vai ter gente tomando um cafezinho na cozinha o dia inteiro e não tá rendendo, né? Exatamente. Então, sempre buscar aí... ver as pessoas como diferentes mesmo e ver cada comportamento e cada um na sua particularidade e entender de fato. E principalmente entender você mesmo, para entender o outro, senão você não consegue entender o outro, né? Esse é o grande desafio. O líder tem que buscar o seu autoconhecimento. E eu falo assim, com toda certeza, os grandes líderes com quem eu trabalhei foram pessoas que buscaram muito, que mergulharam nesse processo. Foram pessoas que se abriram para esse novo. Né? Para se conhecer. Muito legal. Márcia, como é que a gente acha você? Quem quiser aí uma mentoria com a Márcia, buscar aí se autoconhecer. E você começa a sua mentoria, você começa com a questão da psicanálise? Então, na verdade, eu também estudei psicanálise, né? Até para eu ter essa escuta diferenciada, porque o que acontece? Eu trabalhei muito no mundo corporativo. Eu fui executiva de recursos humanos dentro de empresas, então, assim, trabalhar com pessoas já há bastante tempo. Paralelo a isso, eu estudei psicanálise, porque sempre foi uma paixão minha. E aí, eu falo que eu consegui ter essa escuta,
mas com essa vivência no mundo corporativo. Então, hoje, as minhas mentorias, elas são mais aprofundadas, porque eu quero conhecer o indivíduo, mas na sua essência, para ajudá-lo a entender e a conhecê-lo também, tá? Entendi. Então, não é algo que é engessado ou que você faz De pra todo forma mundo. nenhuma. A gente vai ali, você vai entender o que aquela pessoa está passando para poder chegar à raiz do problema. Perfeito. Muito legal. E onde que a gente acha a Márcia? Então, eu tô no Instagram, meu Instagram é @MárciaRabelloPsico. Tem um canal no YouTube também, Márcia Rabelo. Legal. E dá avante. Ah, muito bom. Então, aqui, ó, a Márcia ainda não tá na nossa coleção, mas a partir agora do final do ano, a gente vai ter o lançamento, vocês vão ficar aí atentos a isso, porque a gente vai divulgar aí pra vocês estarem lá onde vai ter o lançamento. E atrás de todo o nosso livro, tanto atrás quanto na frente, tem o QR Code, né, do artigo, para levar você a contratar os nossos palestrantes. E a Márcia também daqui uns dias já deve estar lá no site da Avantic, né? É isso aí, com muito certeza. Legal, Márcia, muito obrigada por ter vindo. Obrigada eu. Foi ótimo. Adorei. Consegui pensar aqui em algumas coisas da minha criança interior, alguns comportamentos que realmente a gente traz sem perceber. E isso é muito bom, muito bom. Muito obrigada Que por ter ótimo. vindo. Também, estou muito feliz. Muito obrigada aí Quer pelo deixar um convite. recadinho pro pessoal? Cuide da criança interior. Busque o seu autoconhecimento. Faz toda a diferença. Quanto mais você conectar com a sua essência, você vai conectar com as outras pessoas que são diferentes de vocês. Muito bom, É isso. Márcia. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau.